Boa noite, companheiras e companheiros. Eu queria agradecer e dizer que, simbolicamente, eu participei de 3 eventos que eu escolhi, simbolicamente, dos 43 anos do PT. Participei de um debate nacional sobre a história do PT, participei de algumas lives e, presencialmente, eu resolvi aceitar o convite dos companheiros do PT de Rio Claro, na pessoa do Alan. E aceitei esse convite porque, conversando com vocês aqui, algumas pessoas dizem: por que você não está lá? Por que você deixou a política? Não, eu fiz uma escolha. E essa escolha de fazer política da maneira que eu estou fazendo, ela se baseia numa conclusão de 2 experiências antagônicas que eu vivi. Na minha vida, eu vivi 2 experiências diametralmente opostas e antagônicas. Uma foi a resistência heróica na época da ditadura no Araguaia. Experiência essa que tem 50 companheiros e os seus familiares não tiveram o direito de enterrar seus corpos. E aquela experiência heróica, generosa, foi derrotada com sangue, com morte, com violência. E eu estava naquela experiência. E eu vivi uma outra experiência oposta, que foi minha experiência que vocês conhecem. Alguns aqui fizeram minhas campanhas para deputado federal até governador. E essas 2 experiências opostas me ensinaram uma coisa. Uma pelo lado do heroísmo revolucionário, abnegado, generoso. E a outra pela grande experiência que foi a fundação do PT, a primeira bancada, a Assembleia Nacional Constituinte, a oposição ao governo FHC e a eleição do Lula em 2002, quando eu fui candidato para governador em São Paulo, eu fui para o segundo turno. Essas 2 experiências me ensinaram uma coisa, que eu estou como militante político, socialista, petista e anticapitalista, eu estou materializando. Qual é? Ou a gente penetra nas entranhas, nas formas de vida, de organização, da maneira com que o povo vive, se angustia e luta, ou então nós não teremos força para transformar este país. Principalmente no momento em que emerge das entranhas da sociedade patriarcal, racista, da sociedade autoritária, da sociedade preconceituosa, da sociedade que edifica o discurso da negação da vida, da negação da organização social, da negação da política, da negação de direitos, da negação do pertencimento, para projetar a política da arma, da violência e da destruição. Porque no sistema capitalista neoliberal, a única maneira de garantir os monopólios, os bancos, o teto de gastos, bancos centrais independentes, a garantir a riqueza, que é um verdadeiro escândalo no Brasil e no mundo, através de uma direita truculenta. E essa nasceu no Brasil nas entranhas da criminalização do PT. Nasceu no Brasil nas manifestações de 2013. Nasceu no Brasil quando alguns aqui me falaram: olha, a gente era xingado porque parecia com você, comigo. É isso mesmo. Nas entranhas daquele fundamentalismo, daquela arrogância, daquela guerra, nasceu aquilo que nunca foi morto no Brasil: o racismo de 300 anos, o patriarcalismo em relação à mulher garantida o direito ao voto só em 34, a maneira de tratar os povos originários, a maneira de tratar a nova classe trabalhadora e a maneira de que o Brasil era a imagem e semelhança de uma elite escravocrata, autoritária e violenta que nunca se deu lá. Este movimento produziu uma direita violenta. Um golpe contra Dilma foi de uma direita civilizada, entre aspas. O mensalão foi de uma mídia monopolista que fazia do espetáculo a destruição das vidas. Eu disse algumas vezes que eu vivi 2 experiências. Na tortura da ditadura, começava no corpo e chegava na alma. Na tortura do mensalão, começava na alma e chegava no corpo.
e eu inclusive tive o resultado disso, que foi uma aneurisma da aorta. Este processo violento que dilacerou, destruiu, demoliu, criou falsas expectativas, criou falsas ilusões, gerou um retrocesso histórico desse país. E daí, esse inominável produto de uma classe dominante inescrupulosa, ele levou o país a essa barbárie. E essa barbárie social, econômica, cultural, ecológica, mundial, ela foi parcialmente contida com a eleição do Lula. Hoje me perguntavam quais são os dois fatos mais importantes da história dos 43 anos do PT. Eu disse, a campanha de 89. E vocês se lembram como a gente fazia a campanha do Lula aqui no segundo turno? Na Gabriela, em alguma cidade do interior de São Paulo, a Gabriela não podia entrar, porque a UDR ameaçava os nossos pneus. E a gente fazia barricada para entrar com a Gabriela. Inclusive nessa região da Washington Luiz. Gabriela era um trio elétrico que a gente fazia campanha para o Lula em 89 contra E outro grande movimento foi no dia 30 de outubro, quando o Lula fala para a Paulista, para aquele povo que realizou a maior façanha da história política desse país, que foi derrotar o protofascismo, a turbulência, a morte, a violência, e eles nunca aceitaram isso. Esse processo se manifesta em duas cenas simbólicas. O 1º de janeiro, quando vocês viram o povo brasileiro, na sua diversidade, como muito bem falou aqui a companheira Edna, subiu no Palácio do Planalto aquela diversidade fisicamente. Mas uma semana depois, veio o Brasil da morte, da violência, da destruição, que foi a intentona golpista. Este é o Brasil que nós estamos lutando para mudar. A razão de ser do PT nesses 43 anos é sempre ter tido lado. Por isso que na votação do PT, os pobres votam no PT, as mulheres votam no PT, a juventude vota no PT, a população negra vota no PT, os discriminados e humilhados votam no PT. Isso é orgulho para nós. Não adianta a gente ficar no muro, nem adianta a gente ficar domesticado, porque a dominação de classe do Brasil, ela não é domesticada, ela é violenta, agressiva e mata.